Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos chegando, vamos entrando. É o nosso grupo, Oração Ação. Só ação, sem sentido, é ativismo, é ansiedade, é desgaste sem proveito. Só oração sem ação é ilusão. A oração precisa ser realizada. Nós precisamos nos realizar. Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do nosso Pai. Assim orientou Jesus e assim precisamos conduzir nossas vidas. Nem apenas falar, ainda que sem desprezar a importância da palavra, a importância da mensagem, a importância do evangelho, a importância da orientação, do aconselhamento. E nem apenas fazer, com uma multidão que faz, trabalha, apenas age como gado que vai para o matadouro sem saber, sem levantar a cabeça. Esse ponto de encontro, esse equilíbrio, esse nada em excesso, esse caminho do meio, é fundamental para todos nós. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Estamos estudando o amor. Nada menos do que isso, meus amigos, minhas amigas. O sentido da existência, a melhor definição de Deus. A panaceia, o remédio que cobre a multidão dos pecados. Isso tudo é o amor. Nada merece mais nossos estudos, nossas disciplinas, nossas práticas, nosso foco, nossa atenção do que o amor. É um curso, digamos assim, em que todos somos alunos, mas nos colocamos diretamente em conexão com os professores e que começa pelo amor mais básico, que é o amor a nós mesmos, sem o qual ninguém pode amar o próximo, sem o qual ninguém consegue amar a Deus. O nosso roteiro de viagem é o Evangelho de João. O Evangelho, sem dúvida, do amor. Começamos nos versículos iniciais, estudando o alto amor, o amor a nós mesmos, junto com esse grande instrutor, esse grande discípulo de Jesus, João Evangelista, que se apresenta como uma fabulosa ferramenta para aprendermos a amar, para aprendermos a efetivamente seguir Jesus. Hoje viemos falar sobre nós no todo. Qual a importância de situar a criatura no Criador? Amar a Deus sobre todas as coisas. Vejamos, amigos, aonde quer que você se situe, você perceberá a importância do todo para as partes. Que seria da Terra, que seria do equilíbrio do sistema solar, sem um apenas de seus planetas, quanto mais sem o Sol. O que é de um animal sem o seu ecossistema? Que é de uma criança sem sua família?
que é a criatura sem o Criador. Vamos trazer para vocês uma parábola que veio para mim numa palestra, a qual nós entendemos possuir uma grande figura, uma grande imagem para nos situar sobre essa importantíssima questão: qual a importância do todo para a parte, qual a importância do Criador para a criatura, qual a importância de Deus para nós. A parábola é a parábola do câncer, uma doença que impressiona, que importuna, que desequilibra grande parte da humanidade. Que se não teve a doença em si, em formas graves, teve em formas suaves. Se não teve em formas graves nem suaves, em si teve em amigos, em familiares. Ninguém pode se dizer completamente isento da experiência do câncer. Como é que é a parábola do câncer? Era uma vez uma pequeníssima parte de um todo maior. Uma célula. Essa célula, porém, ela tinha uma ambição. Ela queria ser maior que todas as outras e não sabia como. Mas ela era tão determinada, tão obcecada por ser maior que as outras, que acabou descobrindo que se ela comesse as células vizinhas suas, ela aumentaria de tamanho. Para ela foi uma maravilhosa descoberta. E sem se importar com a opinião das suas vizinhas, se elas queriam ser comidas, passou a abocanhar as suas vizinhas. E comeu tantas que efetivamente cresceu. E também não importou a essa célulazinha ambiciosa se ela mesma acabou escurecendo. No seu gigantismo ficou também escura, mal cheirosa, doença. Ela apenas continuava a comer e a comer e a comer num apetite insaciável. Certo dia, porém, ela foi surpreendida por uma lâmina. Um bisturi abriu o corpo muito próximo a ela e ela percebeu rapidamente que o alvo da ação do bisturi era ela, que a essa altura já era um nódulo grande, pois esse nódulo foi retirado do corpo, abrindo-se aí dois finais para a parábola do câncer. A retirada teve êxito e o corpo só precisou de uma vigilância constante para ver se não havia ficado uma partezinha da célula cancerígena que iria reiniciar o processo de comilança, de comer, de formar um novo nódulo. Ou então não foi possível, o câncer continuou a progredir, se espalhando para o corpo todo e matando
todas as células, inclusive as cancerígenas. Ou seja, nenhum destino haveria para a célula cancerígena diferente que não fosse o seu descarte, o seu fim. Pode-se perguntar qual a vantagem dessa ambição da célula cancerígena? Que bem ela trouxe para os outros, para as outras células, nenhum. Que bem ela trouxe para si mesma. Ou questionar com Jesus: de que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Questão que deveria ser levada para generais, para presidentes, para líderes, que mesmo matando seus soldados, mesmo matando soldados e civis dos inimigos, não param na sua ânsia por autoengrandecimento. A mensagem é extremamente oportuna para esse momento que nós vivemos. Assim também, os líderes religiosos ambiciosos, que querem se engrandecer econômica e politicamente, além de em sua fama, em sua vaidade, de que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? A mesma mensagem serve para os racistas, serve para os machistas, serve para todo aquele que quer se exaltar humilhando os outros. Novamente é o Mestre quem nos alerta que aquele que se exaltar será humilhado. E somente aquele que se humilhar em nome de Deus, em nome do amor, esse será exaltado. De que adianta a célula, mesmo gigantesca, num tumor, se for jogada numa lata de lixo? Esse é o destino da célula cancerígena. Esse é o destino da obsessão pelo autoengrandecimento. Esse é o destino da identificação com a máscara, com o ego, essa idolatria do ego que chama-se egoísmo. A verdade é que nós não somos nem homens, nem mulheres, nem brancos, nem pretos, nem de uma nação, nem de outra, nem de uma profissão, nem de uma religião, nem de outra. Nós somos espíritos temporariamente vestidos apenas com uma cor ou com outra. Vejam a importância de entendermos a fabulosa questão do quem sou eu. Não é? Extremamente importante compreendermos a importância, a visceralidade dessa questão. É ela que nos orienta por toda parte, especialmente nas nossas trajetórias espirituais, especialmente aqueles que se situam nesse processo de autodescoberta. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 22 e 23, nós encontramos uma referência muito útil para essa nossa questão. Eu no todo. É um diálogo dos enviados de Jerusalém, os escribas, que confrontavam João Batista e perguntavam-lhe: quem és?
para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? E João Batista disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João, para dizer quem era, ele falou da sua tarefa dentro do todo. Ele nos ensina que só sabemos quem somos quando situamos, quando nos submetemos em nossa parte diante do todo. Como a lua perante a terra, como a terra perante o sol, como o sol perante a Via Láctea. Como um animal no seu ecossistema, como uma criatura no seio do Criador. Nessa tarefa de autoconhecimento, de autodescobrimento, é fundamental nos compreender dentro do todo. Perceber e nos questionar se esse eu que tem medo, se esse eu que tem preconceito, mágoa, culpa, se esse eu não sou eu, quem sou eu? Qual o papel do não sou, desse falso eu, na nossa evolução? Eu sou a fagulha perfeita e límpida do Criador. Você e eu. Acolhida na herança animal, vegetal, mineral, recebida por mim. Eu sou o amor revestido de instinto, tão amável, tão humilde, que se reduz à autopreservação, à defesa de si mesmo, ao egoísmo, vivendo temporariamente o não ser para impulsionar-se ao ser. Impulsionar-se ao ser, nosso modelo e guia, Jesus Cristo, que também foi ele mesmo, uma vez, impulsionado. É assim que funciona a família universal. Uns estimulando, uns cuidando dos outros. Eu sou a semente que para germinar precisa apodrecer a casca, que fertilizará o solo para outras sementes. Eu sou a luz perfeita que, vinda de dentro, projeta para longe a cor e as distorções do vidro que a envolve, até que possa se desenvolver, se dar à luz. O papel sagrado do não sou é o da mãe, do vidro do lampião, da casca da semente. Fortalecer, proteger, nutrir o eu sou, o eu verdadeiro, que vem a ser caminho, verdade e vida. Sabendo ser gratidão, ser amor, um servindo ao outro, um só tendo sentido perante o outro e perante o todo. Nascer e fazer nascer, alvorecer e iluminar, amar o próximo como a si mesmo. Nem o próximo maior do que nós, nem nós maior do que o próximo. E acima de tudo, nos relacionando conosco mesmo, com o outro e com o todo, através do amor.
Vejam, amigos, se isso faz sentido para você. Se faz sentido que a célula, que se sabe parte de um todo, funciona, serve e é servida. Que o coração protege, limpa, alimenta, através do sangue, todas as células do corpo. Mas que não poderá alimentar o tumor. Esse autodestinado à exclusão. Como muitos entre nós, pelo egoísmo, está autodestinado nessa transição planetária ao exílio. Sim, a Terra, sim, a humanidade está doente. Nós vivemos o câncer do egoísmo aqui dentro, uns querendo comer os outros. Pois o destino do egoísmo é o exílio para outros planetas para recomeçar essa trajetória, assim como o destino do tumor é voltar à natureza apodrecido, fertilizando outros reinícios. Somente aquele que for útil, somente aquele que for funcional dentro do todo, será vida, será integrado, será valorizado. Todo o corpo precisa de cada uma de suas células. Só vai poder dispensar, só vai precisar dispensar as células cancerígenas, que quiserem comer os outros para se engrandecer. Veja se faz sentido para você, minha amiga, meu amigo. É isso que está acontecendo agora, nesse momento na Terra. É uma cirurgia de retirada do tumor do egoísmo, que é imenso, concordo com você, que está espalhado em tudo, mas que não vai prevalecer. Perceba em você, cada vez que você tiver um impulso de comer os outros para se engrandecer, de diminuir os outros para se engrandecer. Reprograme-se para ser útil, para servir, para a fraternidade, para fazer aos outros o que gostaria que os outros lhe fizessem. Retirando dentro de si mesmo esse tumor, essa vontade, essa ânsia por estar acima, por vencer, por ser o maior a qualquer custo. De que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? É a reflexão de hoje. Paz e bem, muito feliz pela presença de todos. Vamos saudar os amigos aqui. Enir Cajazeira, dando boa noite a todos e lembrando da amiga Mônica Silva, que ela receba o nosso apoio na noite de hoje, assim como todos os outros necessitados que estão nos corações de todos os que estão irmanados nesse nosso momento. Marco Aurélio Trindade também saudando a boa energia do momento, a Lúcia Galvão dando o seu boa noite, Adelaide Dias, e todos aqueles que não se manifestaram num comentário. Somos todos convidados a multiplicar, a transbordar. Leve, se você entender que pode ser útil, essa live, essa gravação, para os seus amigos, os seus colegas de Facebook, das redes sociais em geral.
Compartilhe, vá até o nosso canal no YouTube. Somos responsáveis por aqueles que cativamos eternamente. Nutra a si mesmo e aqueles que estão nas suas vidas com o que há de melhor, para assim você também ser nutrido, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é ajudando na transformação dos outros que nós mesmos seremos ajudados em nossa transformação. Graças a Deus, paz e bem, amanhã continuamos na nossa suave e urgente tarefa. Até amanhã.